Fala, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Coringão Sempre. Galera, vamos ver o desabafo aí do Chico Garcia após esse vexame do Corinthians na Libertadores, 3-0 para o Barcelona de Guayaquil, e o Corinthians agora se complicou para o jogo da volta na Arena, né? Vamos ver o que o Chico falou depois dessa derrota vexatória do Corinthians. Comenta aqui o que você achou dessa partida e comenta se você acha que o Corinthians vai reverter o placar na Arena. Deixa aqui a sua opinião abaixo. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Gente, que vergonha. Que vergonha. Foi uma das piores atuações que eu vi do Corinthians com os meus olhos. Foi a pior atuação do Corinthians sob comando deste técnico, ainda técnico do Corinthians, Ramon Dias. Eu não queria estar certo. Eu não queria ter a razão. Mas, de novo, quando precisa desse treinador, dessa comissão técnica, eles têm alergia a mata-mata. Eles têm um problema, eles têm um vírus, eles têm um negócio com mata-mata. Eles não conseguem dar conta do recado quando o Corinthians mais precisa. Passou um sufoco, pariu uma bigorna para avançar do glorioso UCV, Universidade Central da Venezuela. E tomou simplesmente um chocolate do Barcelona de Guayaquil. Mas um chocolate. Um amasso. Saiu barato, tá? Saiu barato. Inacreditavelmente, Ramon Dias está de novo eliminando o Corinthians de uma competição de mata-mata. Como ele fez na Sul-Americana, como ele fez na Copa do Brasil. De novo inventando, de novo mudando o que não precisava mudar. E de novo não sabendo corrigir o que precisava corrigir. Ramon Dias, parabéns. De novo, você está eliminando o Corinthians. De novo. Vamos lá, rapaziada, vamos chegar. Estamos com a live aqui no ar para falar de Corinthians 0, Barcelona de Guayaquil 3. 3-0 no primeiro jogo no Equador, nesse jogo de ida das eliminatórias da Libertadores, da pré-Libertadores, terceira fase da competição, fase antecessória à fase de grupos. Vamos chegar? Pode chegar com like aí, compartilhar. Tá com raiva? Chega. Tá puto? Tá pistola? Perdão. Perdi até a voz aqui. Pode chegar. Pode chegar deixando o like, compartilhando com os amigos e deixando comentário no chat, que eu vou ler muita gente aqui. Eu vou ler muita coisa hoje aqui, porque hoje é preciso. Hoje a gente precisa falar efetivamente do trabalho do Ramon. A gente precisa falar das escolhas dele. A gente precisa falar do esquema que ele... Ai, meu Deus. O cara inovou num jogo decisivo. Eu tava com medo disso acontecer, mas eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Então pode chegar, quem quiser se tornar membro... Tem um link aqui direto na descrição da live. E para se inscrever também, muita gente às vezes tem dúvida, onde é que eu me inscrevo? Vai direto. Tem um link aqui também na descrição do canal aqui, da descrição dessa live. Gente, obrigado pela parceria de todos e vamos lá, vamos debater, vamos sofrer junto. Vamos falar porque assim foi lamentável, foi péssimo, foi horrendo, foi terrível, foi inacreditavelmente ruim. O Corinthians tomou um totó de um time equatoriano. Olha o que o Corinthians paga para esses caras. Olha o elenco que o Corinthians tem. Não dá para aceitar, gente. De verdade, não dá para aceitar. Não dá para aceitar um técnico que quando chega em mata-mata se borra a perna abaixo e não sabe o que fazer com o time. E não faz a leitura correta do jogo, dos fatos, do que está acontecendo. Ele não consegue enxergar o que está no campo. Não dá para aceitar, de novo, um treinador que, como mérito aqui no Brasil teve, não rebaixar o Vasco da Gama, achar que no Corinthians vai dar certo, vai dar resultado. Desculpa. A gente se iludiu, e vocês se iludiram, e eu me iludi também, por conta daquelas 9 vitórias seguidas, por conta de jogadores decisivos que na hora certa apareceram, como o Rodrigo Garro, como o Yuri Alberto, como o Memphis Depay, mas quando foi no mata-mata em que precisou do técnico, porque aí precisa de estratégia. Mata-mata é estratégia. Você precisa de uma cabeça pensante, você precisa entender o adversário, você não pode morrer antes do teu adversário. Quando precisou desse técnico em jogos mata-mata, ele simplesmente arrombou o time contra o Flamengo. Contra o Flamengo! Ele abriu o time contra o Flamengo e ferrou todo o planejamento da Copa do Brasil.
Quando precisou desse time diante do Racing, ele não soube o que fazer e era uma Sul-Americana ganha. Ganha, estava no papo, estava na mão, pois ele entregou a classificação diante do Racing na Sul-Americana. Botou tudo a perder e só não estava demitido porque ele ganhou o derby, porque aí os jogadores entenderam, nós não vamos aceitar, nós vamos ganhar esse derby aqui que é na nossa casa, teve cabeça de porco, o caramba, e o Corinthians ganhou aquele derby. Não fosse isso, ele estava na rua. Ele já estava na rua, não fosse aquele derby. A partir daquele derby, os caras se fecharam e emendaram uma série de vitórias e classificaram o time para Libertadores. Pois sabe o que esse técnico fez depois do time ter classificado para a Libertadores da América? Pois não vai ter chance de disputar. A Libertadores não apareceu para o Corinthians, não vai acontecer para o Corinthians, a menos que aconteça uma epopeia no jogo da volta e que ele não erre de novo o Corinthians se ferrou nas mãos desse técnico. E digo mais, final de semana tem Paulista, e é mata-mata, é jogo único. Pelo amor de Deus, Ramon Dias, não me inventa, porque se cair para o Santos, já era. O senhor nem apareça no jogo da volta. O senhor nem vai estar no jogo da volta. Tem gente querendo ele fora hoje, ele não vai ser demitido hoje. Ele deveria ser demitido no avião, no banheiro, no vestiário. Deveria ser demitido em Guayaquil. Deveria já pegar um voo direto para a Argentina, nem voltar para o Brasil. Mas não adianta, eles não vão fazer isso. Então tem um jogo decisivo no domingo e eu espero, senhor Ramon Dias, que o senhor não invente de novo. E que aí o Corinthians consiga avançar, porque se não avançar, o jogo da volta vai ter um interino comandando o Corinthians diante do Barcelona num jogo protocolar para ser eliminado por conta deste senhor, de Ramon Dias. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Ele simplesmente inventou uma escalação num jogo decisivo. Ele inventou uma escalação no jogo mais importante do ano até aqui, porque ele não sabe lidar com decisão. Ele não sabe jogar mata-mata. Ele treme na perna, ele se borra todo. Ele não sabe o que é uma decisão para o Corinthians. Não sabe. Ele não sabe. Ele não soube na Sul-Americana, não soube na Copa do Brasil e não soube na Libertadores. Libertadores, irmão. Alguém precisa te dizer o que é Libertadores? Alguém precisa te dizer o que é o Corinthians na Libertadores? Não, o senhor não sabe. Não sabe. Inventou um sistema, conseguiu ficar só se defendendo no primeiro tempo, como um time pequeno, e depois no segundo tempo pensou, vou me abrir, vou me expor, e tomou um totó de bola. O senhor lá, o senhor Lupin, né, o técnico do Barcelona, enfatizado com smoking, pois ele estava de terno, sim, porque ele botou no bolso, Ramon Dias, botou no bolso o Barcelona de Guayaquil, que é um time, gente, vamos combinar, o Barcelona de Guayaquil tá na rabeira da cadeia alimentar do futebol sul-americano. Os caras estão invictos há 3 jogos no Campeonato Sul-Americano, no Campeonato Equatoriano, estão 12 jogos de invencibilidade, contar o ano passado para cá. Tá bem, mas vamos lá, né, gente, futebol equatoriano. Peraí, o Félix Torres é jogador de seleção do Equador. O Félix Torres, que até tudo bem, vinha bem esse ano e tal, mas é jogador de seleção do Equador, só para vocês terem uma ideia. O Corinthians tomou um amasso do Barcelona de Guayaquil. O Corinthians sofreu para passar por um time amador da Venezuela. Então chega, né, gente? Chega. Tá na cara que o senhor Ramon Dias não sabe o que fazer com esse time, não sabe o que fazer com esse elenco. E elenco tem, tá? Vamos lá. Até difícil concatenar as ideias aqui, mas pelo menos muitos se mantiveram aqui depois de toda essa queda aqui. A gente tinha batido 10 mil pessoas, temos 4 mil e pouco, tudo bem. Vocês foram guerreiros. Tem muita mensagem que entrou, e daqui a pouquinho eu já vou ler também, tem muita gente se tornando membro, obrigado. Mas a gente precisa falar aí do que aconteceu, gente. O que aconteceu foi um escândalo, O Ramon Dias, mais uma vez, rifou uma classificação do Corinthians, mais uma vez. E é a terceira. E não pode passar batido. Ele só vai continuar porque o Corinthians tem jogos decisivos para jogar no domingo, especialmente. Se ele cair em domingo, ele está fora. Ou pelo menos tem que estar fora. Talvez os caras deem uma chance dele recuperar um 3-0 no jogo da volta, né? E aí, se fizer uma epopeia, vai ficando. Mas é isso, né? Ele vai conseguindo feitos e vai ficando. Mas até quando? Até quando o Corinthians depende, quando precisa do seu técnico e ele nunca está disponível, e ele nunca consegue, ele nunca tem a capacidade para tal. Então, cara, vai chegar um momento que era exatamente o que todos temiam. O que eu temia e o que muitos temiam. De que na hora que o Corinthians precisasse, esse técnico ia falhar. E foi o que aconteceu de novo. 3 zagueiros sem o André Ramalho. Vamos lá, vamos falar sério aqui.
3 zagueiros sem o André Ramalho, quando justamente ele não tinha o Martinez, que sentiu um desconforto e tal, e ficou fora do jogo que a gente não imaginava. Ele já não tem o Ranieri, ele não tem o primeiro volante. Aliás, o Maicon, cara, o Maicon foi o único que entrou e tentou fazer alguma coisa e estava envergonhado na entrevista pós-jogo. Porque o Maicon, que é torcedor, que sente a dor do torcedor, que sabe o que é ser Corinthians, disse: cara, eu não sei nem o que dizer, eu estou envergonhado. Porque a gente lutou tanto para estar aqui e a gente não pode em nenhum jogo, mas não pode num jogo de Libertadores fazer o que a gente fez. Porque é isso, né, gente? Ficou barato. Foi 3-0 e podia ter sido mais. O Corinthians foi amassado por um time mequetrefe do Equador. É isso que aconteceu. E aí eu vou esperar o quê desse Corinthians diante do Santos? Aí tudo bem, passa do Santos, jogo único em casa, aquela coisa, força da torcida e tal. Aí vai decidir, quem sabe, a final do Paulista contra o Palmeiras. O que eu vou esperar? O que eu vou esperar do Corinthians contra o Palmeiras? Que coisa lamentável. 3 zagueiros sem o André Ramalho. Quando você não tem o Martins e o Ranieri, e é justamente o André que pode fazer a volância e a saída para o jogo, aí você não tem o André Ramalho. Aí você opta por não ter o André Ramalho. Aí você coloca o Félix Torres, o Gustavo Henrique, no segundo jogo dele no ano. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Porque o Gustavo Henrique, cara, tinha recém-estreado. Você sabe o que o Gustavo Henrique fez no jogo, né? Ele quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Porque, cara, vou aumentar a estatura do time para parar de tomar gol de bola aérea. Não adiantou. Não adiantou. O Corinthians toma um segundo gol com praticamente o time inteiro dentro da área. E aí, até pediu o André Ramalho, né? Foi em cima dele o gol. Porque quando todo o sistema vai mal, gente, tem algum problema. Quando todo o sistema vai mal, ou não vai bem, ou não consegue executar, a gente não consegue individualizar. A gente não consegue determinar, esse jogador foi mal hoje. Pô, cara, desculpa. O Breno Bidon não conseguiu jogar. O Rodrigo Garro não conseguiu jogar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é no elenco, tá? Porque o elenco é bom. O elenco é muito bom. O elenco não podia sofrer contra o Guarani no Paulista. Não podia sofrer contra a Universidade Central da Venezuela. E não podia tomar esse amasso do Barcelona de Guayaquil. Esse elenco aí não pode. Não pode. Me desculpem. Não pode. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. E aí algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. E você sabe o que é. Não dá, gente. A gente está em março. E de novo. Porque é recorrente. É recorrente, é toda vez isso. É toda vez, daqui a pouco jogos do Paulista, jogos do Brasileiro, o Corinthians emenda uma sequência, ele vai fazer bons jogos e tal. Mas na hora do vamos ver, na hora da pomada, na hora que se resolvem as coisas, na hora de separar os homens dos meninos, o Ramon Dias não sabe o que fazer. Ele fica perdido. E aí ele começa a inventar, ele começa a mudar sistema, ele começa a escolher jogadores que você pensa assim, cara, peraí. Tava dentro de uma linha. Você simplesmente rasgou tudo o que aconteceu. Ele adota 3 zagueiros, Bidon e Alex Santana alinhados com o Rodrigo Garro. Só que aí, o primeiro tempo, gente, foi ataque contra a defesa. O Yuri Alberto e o Memphis Depay não receberam uma bola. Porque o jogo não teve construção. O senhor técnico do Barcelona colocou o Ramon no bolso. No bolso. Segundo tempo, ele pensa, bom, agora, já que o Tchoca fez um pênalti ridículo, cara, o pênalti do Tchoca é um negócio, mas é um negócio, que quando a jogada está uns 10 segundos antes do pênalti, você sabe que o pênalti vai acontecer. Você sabe. Muitos de vocês devem ter olhado o lance e pensado assim, não dá esse bote, não dá esse bote. Ele deu. Ele deu o bote. Ele entregou um pênalti. E olha que o Gustavo Henrique já tinha corrido um risco minutos antes, quando ele vai tentar alcançar uma bola com o pé e o bração dele tá aqui, ó. É que bateu no braço antes, né? Na perna antes. E aí o árbitro relevou. Mas correu um risco danado ali. Por um erro no gesto técnico. Aí, ok. Aí o Tchoca
me erra o bote dentro da área. Pênalti pros caras. Aí no segundo tempo ele tira o Tchoca e o Félix Torres, que estavam amarelados. Aí, ok, vamos lá, vamos recompor aqui e tudo mais. Vamos botar o Carrilho, vamos botar o. Quem que ele põe também no. Ai, caramba, agora me fugiu. Ô, caramba. Ele põe o Carrilho e o André. Ele põe o Carrilho e o André Ramalho. Porque aí ele coloca o André Ramalho numa linha de 4. O André Ramalho era justamente o zagueiro para jogar numa linha de 3, ou numa linha de 5, né? No caso, com 3 zagueiros. E outra coisa. Gente, 3-5-2 com o Hugo. 3-5-2 com o Hugo. Aí não era um 3-5-2. Era um 4-5-1. Era uma. Gente, o Hugo não passa do meio campo. O Hugo é sofrível. Não que o Matheus Bidu fosse lá grande coisa, mas, ok, se você se propôs a se defender, mas ao mesmo tempo, né, você não pode deixar de atacar, pois o Corinthians deixou de atacar. Eu imaginei que fosse isso. Que ele botasse 3 zagueiros, André Ramalho saindo para o jogo, e aí você espeta Mateuzinho e Matheus Bidu. E aí você tem construção no meio, com o Bidon e o Alex Santana e o Garro, e aí pronto o Memphis e o Yuri. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians foi completamente dominado, completamente atacado. Os volantes ficaram descobertos. A frente da área era uma valsa que os caras podiam dançar ali de tanta liberdade. E aí, no segundo tempo, quando ele tenta corrigir, ele só traz o Barcelona. E aí depois ele amplia ainda mais, colocando mais Romero, mais Talismã, não sei o quê. Aí vira do tipo, vem Barcelona, vem fazer seus gols aqui, empilhar gols aqui. Que coisa horrorosa, gente. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa esse jogo do Corinthians. Ai, 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 ai. Bom, eu já falei muito, já gastei meu verbo, tô até sem voz aqui, porque assim, cara, tava muito na cara que na hora que o Corinthians precisasse, esse técnico ia ramelar na missão. Ele ia entregar a paçoca. Ele ia, sabe, ele ia ferrar com tudo. O Corinthians está praticamente fora, gente. Está praticamente fora. Vai ser um jogo protocolar que dê força máxima agora no domingo. Mas assim, máxima para passar pelo Santos. Porque se não passar pelo Santos, praticamente a temporada foi pro lixo. Ok, você ainda tem uma Copa do Brasil. Você tem uma Sul-Americana. Caindo nessa fase, você tem uma Sul-Americana. De novo, né? De novo. Depois de tudo que o Corinthians fez ano passado, o destino pode ser uma Copa Sul-Americana. Por nem entrar na fase de grupos. Olha que deprimente, cara. Que deprimente. O Corinthians tem investimento, tem salários, tem jogadores para disputar uma Libertadores. Aí vocês imaginem esse elenco aí de novo numa Copa Sul-Americana. Depois de ter estado, ou ter tido a possibilidade de estar numa Libertadores. Ai, caramba. Eu vou começar a ler aqui as mensagens e a gente vai começar a debater, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês para saber se eu estou exagerando ou não. A Cíntia Machado aqui, muita prepotência. Um menino que empatou por 170 minutos com a UCV, achar que o Barcelona era quem precisava voltar vivo. Agora, o que eu tinha dito, né, da frase do Bidon, ela tinha 2 lados. Eu achei fantástica a frase do Breno Bidon, não vou negar. Falei isso antes, inclusive, não vou agora crucificar o moleque. E até falei, pode ser que ele vire meme, né? Pode ser que isso se volte contra ele, mas pelo menos ele tá com a mentalidade forte do que o Corinthians do que o Corinthians precisa. Só precisava executar na prática, né? Voltou na UTI. Precisam de mais quantos meses na zona de rebaixamento para baixar a bola de novo? Você tá certa, Cintia, não consigo nem discordar. Bidon é o novo Jean Xera, afundou o meio-campo hoje. Cara, porra. Vou ter que passar um pano aqui pro Bidon, cara.
Jogou mal, tá tudo bem, acontece, não, tem que falar quando joga mal, não tem que poupar o moleque, tá tudo certo. Mas, porra, o técnico fudeu com ele, cara. De verdade. O técnico deixou ele sozinho na primeira função, junto do Alex Santana, é verdade. Mas muitas vezes, cara, ele ficou correndo atrás. O Bidon é um cara de construção, de bola no pé. Ele marca também, é verdade. Mas ele tomou um arrodeão dos caras, porque os caras estavam sempre um passo à frente, por conta da exposição do sistema. Um buraco entre a defesa e o ataque. Não adianta você empilhar zagueiros e achar que isso vai te tornar defensivo. Não adianta você mudar o sistema de uma hora para outra sem treinar, ainda mais o sistema de 3 zagueiros. Eu adoro esse sistema. Eu acho esse sistema ofensivo, inclusive, quando bem trabalhado. Quando os treinadores entendem que você tem peças para isso. Quando as características se encaixam. Agora, do nada, do Neida, de uma hora para outra, num jogo decisivo, você meteu um sistema que você não está utilizando, utilizou ano passado, é verdade, com outras peças, inclusive que estavam no elenco, o André Ramalho, que ele se deixou no banco. O André foi um gigante como terceiro zagueiro, como líbero, no ano passado. E todo mundo falou, porra, será que o André, se voltasse os 3 zagueiros, ele voltaria a jogar? Aí ele volta, e o primeiro jogo que ele faz isso, ele deixa o André no banco. Porra, não faz nenhum sentido. Ele faz tudo o contrário. Parece que é de propósito. Pô, não é possível que eu e você aqui a gente enxergue mais do que ele, que tá lá no dia a dia, nos treinos, nos jogos, mas pô, os jogos nos dão razão. Os jogos nos dão razão. Não é prepotência ou soberba ou arrogância ou presunção da nossa parte achar que o que a gente pensa é o certo, porque a gente vê no jogo. Galera, sinceramente, não tenho nada a declarar sobre esse jogo. Nem vou prolongar muito o vídeo aqui, porque, cara, já tô um pouco com sono. O time não ajudou em nada, tomou um vareio de bola para o Barcelona de Guayaquil e agora se complicou demais, cara. Eu nem sei o que falar sobre esse jogo da volta aí. Corinthians vai ter que entrar com tudo aí e vai ter que tentar fazer gols, gols e gols. Precisa de 3-0 para ir pros pênaltis, só para os pênaltis, precisa de 3 gols. E é complicado, o Corinthians nos últimos jogos só tomou gol, então vai ser quase impossível fazer 3-0 em casa, mas não dá para duvidar do Corinthians, né? Corinthians, quando quer entrar em campo mesmo, ele vira. Tivemos várias viradas aí, por exemplo, 2-0 no jogo de ida, voltou na arena, conseguiu a classificação, por exemplo, na Copa do Brasil de 2023, tomou 2-0 pro Remo lá no Pará, virou em casa, tomou 2-0 para o Atlético Mineiro, virou em casa. Enfim, o Corinthians já fez muitas viradas na arena, porém agora é 3-0. Difícil, mas eu acredito ainda nessa virada, né? Cara, o que vocês acharam dessa partida? Não vou nem prolongar muito o vídeo, porque eu acredito que muita gente nem tá animada, nem vê esse vídeo aqui que eu vou postar, né? Até porque depois de um jogo desse, todo mundo quer ir dormir. Então eu só quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa derrota do Corinthians. Vocês acham que o time ainda tem a capacidade de conseguir a virada lá na arena na próxima quarta-feira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera!